Paz do Senhor Jesus. Estou vindo aqui agradecer a todos vocês que participaram da live de apresentação do livro Guerras Silenciosas. Foi uma live repleta da presença de Jesus, muitos testemunhos, pessoas que têm me procurado para falar que receberam muito de Deus. Deus tratou muito com elas através da apresentação desse livro, da exposição da palavra e do capítulo 4 do nosso livro, que fala sobre a identidade do sofrimento. Então, se você ainda não adquiriu, eu te convido a adquirir, que Deus vai falar ao teu coração, juntamente com a palavra dele. E se você já adquiriu e participou da live, muito obrigada. Conosco, a nossa missionária Ana Paula, menina que cresceu comigo ali na igreja, e sempre teve uma vida dedicada ao Senhor. Muito lindo, Ana, te ver cada dia mais avançando, prosperando nesse chamado. Hoje aqui fazendo a apresentação do seu livro. Eu já fiz uma pré-apresentação, mas eu quero que você fique à vontade, se apresente o seu livro, porque eu gosto, eu tenho prazer em lhe ouvir e eu tenho certeza que Deus tem muito para derramar sobre nós essa noite. Quero mesmo tocar nessa unção que opera na sua vida. Seja muito bem-vinda. Amém. Paz do Senhor Jesus, meu glória a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui, né, querida Midiana? Nessa live. A gente já tinha, né, recebido esse convite anteriormente de você, eu acho que umas 2 vezes, mas não foi possível, né, devido às agendas, mas tudo é no tempo de Deus, né? A gente acredita que para todas as coisas há um tempo e um propósito, né? E já estava determinado pelos céus, por Deus, que nós estaríamos juntas aqui nessa live gloriosa, não é? Que é uma extensão, né, do céu em nós, do céu na terra, não é? Louvamos a Deus. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, não é de hoje, não é? Esse trabalho feito nas lives com tanto amor. Eu sei o quanto é desafiador, porque eu já tive um período muito grande em lives e não era tão fácil como alguém pensava. Ligar um celular, uma câmera e começar ali uma live. Havia todo o contexto espiritual, né? As batalhas que se travavam durante o dia da live, as dificuldades muitas vezes com as pessoas que vinham ministrar, e fora os embates do inferno contra as nossas vidas. Porque se entrar um, ele vai ser beneficiado pelo céu. Se entrar 1000, vai ser beneficiado pelo céu da mesma forma. Não é? E eu quero parabenizar você pelo seu trabalho, que você está trabalhando para o reino, está trabalhando para Deus, e tudo que a gente faz para Deus, o céu recompensa. Amém. Parabéns pela força, pela determinação, não é? Pela motivação de estar fazendo a obra do Senhor, e eu sei que Deus está, não é, neste negócio e vai fazer grandes coisas, como já está fazendo através de sua vida para outras vidas, não é, minha amiga? E eu quero desde já agradecer a você por essa oportunidade gloriosa que você está me dando de estar aqui nessa live falando de Jesus, que é o nosso principal tema, não é? É a nossa principal pauta. Eu acredito que tem alguns irmãos que já participam da sua live que não me conhecem. Eu sou a missionária Aninha, conhecida, né, por muitos como Aninha, esse carinho que a igreja tem. Nossa, né, ali na igreja, ela floresceu na igreja, né? Ela se criou na igreja. Então, Aninha era Aninha porque era pequenininha e a Aninha foi crescendo e a Aninha ficou. Isso. E a obra cresceu, mas a Aninha ficou. A Aninha ficou nos nossos corações e é até hoje, né, Aninha?
Verdade, o carinho permanece o mesmo, não é? E assim, nós juntas, não é sempre ali na presença do Senhor, na nossa mocidade, entregando os nossos dias para Jesus, e o Verdade, Senhor tem cuidado de nós. Não é? verdade. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. É Então, verdade. assim, eu quero te agradecer por essa imensa responsabilidade que Eu é que estar agradeço você aqui conosco. É como você disse, eu fiquei tentando uma agenda, mas hoje foi a agenda do céu, né? foi que Deus preparou, né? E é uma responsabilidade, mas é um prazer falar de Jesus. E Amém. dessa vez, né, ao longo dos anos, a gente sempre ministrando a palavra de Deus, sempre pregando a palavra de Deus, mas eu acho que todo pregador, ele anseia duas coisas importantes. A primeira é compartilhar com aquilo que do céu vem sobre as nossas vidas. Porque se vem sobre as nossas vidas, não é para a gente se calar, não é para a gente guardar o precioso, a pérola que de Deus vem. Então, assim, o prazer de todo pregador é poder compartilhar com outros aquilo que Deus deu. Então, a minha vida é de um compartilhar, desde sempre, desde a minha infância, daquilo que Jesus tem preparado, não é? E daquilo que Jesus tem falado aos nossos corações. Mas, além desse compartilhamento que Deus ele tem colocado nos nossos corações, havia também um desejo há muitos anos em nossos corações de deixar um legado, não Glória é? a Deus. Deixar um legado para os que virão depois. Porque a Aleluia. gente prega a palavra de Deus, a semente fica nos corações, Deus batiza, Deus cura, Deus salva. Aquelas pessoas que foram impactadas pela palavra, elas dizem assim: eu fui alcançado naquele dia que você estava ministrando. Verdade. Jesus agiu na minha vida. Eu entreguei minha vida a Jesus Cristo naquele dia daquela ministração. Aleluia. Depois se passam os dias e a gente sempre, quando encontra, tem alegria, mas eu sempre, desde sempre, eu sempre dizia assim ao Senhor: Senhor, eu quero deixar um legado. Eu quero, Aleluia. além das ministrações e daquilo que o Senhor faz, pela palavra, que não é por mim, é pelo poder que há na tua palavra, pela glória que há no revelar da tua palavra. Mas, Senhor, eu gostaria muito de escrever um livro. Glória a E Deus. sempre com esse desejo no meu coração, eu acredito que quando partiu esse desejo no meu coração, eu tinha uns 18 anos. Mas tudo é no tempo de Deus, que é até algo que a gente vai falar um pouquinho nesta noite. Tudo é no tempo do Senhor e na forma que Deus quer. E o Senhor colocou em nossos corações esse desejo e preparou o nosso caminho nesse ano para esse transbordado espírito. Aleluia. Desde o ano passado, nós começamos o nosso projeto de escrever o nosso livro. E sempre em oração. Deus, o que é que tu queres tratar? Deus, o que é que tu queres falar? O que é que tu Aleluia. tens preparado para os teus filhos através da palavra e que vai ser escrito? E o Senhor falou ao meu coração. Num sermão, ele me lembrou, a Midiana, um sermão muito antigo, que eu preguei em muitas igrejas, que era falando sobre as guerras silenciosas. Nós temos muitos sermões preparados, né, ao longo dos anos. E quando eu comecei a orar nesse propósito, e Deus preparou um terreno fértil para eu poder preparar Aleluia. tudo em relação a esse livro, o Senhor preparou tudo, porque quando chega o tempo de Deus, há um É destravar. E eu verdade. quero já de início dizer aqui que Deus vai destravar algo. Aleluia. É chegado o tempo. Aí nós vemos as coisas concorrerem para o bem. E eu comecei a orar ao Senhor e o Senhor disse para mim: você vai falar sobre guerras silenciosas. Mas Eita falar glória.
guerras silenciosas, desde sempre, não é só falar, é viver aquilo também que se prega, que Eita, se, não é que se escreve. E nós mergulhamos nesse mistério e começamos a orar e a pedir a Deus, não é o discernimento, o que ele queria tratar, e pegamos de um sermão, não é um sermão de 1 hora, e criamos esse livro falando sobre guerras silenciosas, baseado na história de Ana, a mãe de Samuel. E eu acredito aleluia. que você teve a oportunidade de Sim, ler, não é? E eu já lhe agradeço por isso, por você ser também, né, um alvo, não é, do aleluia. nosso Deus para receber essa semente poderosa que é esta Verdade. palavra. E nós, o Senhor foi nos ajudando e durante a composição desse nosso livro, durante a produção, por muitas vezes o Espírito Santo, ele atuou de forma poderosa na minha vida e eu me via em lágrimas escrevendo, eu me via em lágrimas sendo tratada com Aleluia. o Senhor tratando o meu emocional, o Senhor tratando o meu espiritual. Muitas vezes eu me via em línguas estranhas, não é? Sendo renovada. E eu sei que esse mesmo sentimento, pelas declarações das pessoas que estão lendo, eles estão sentindo. Você pode falar um pouco, Sim, sim. não é? É profundo, né, Ana? As flechas que vêm que ninguém nem vê, mas mata, Isso. Mata, fere, mas machuca, e você fica se perguntando, Senhor, como assim? é bem assim, não é? É, E eu glorifico o nome de Jesus, porque o nosso Deus, né? Ele me deu esse tema e ao mesmo tempo trabalhou no meu interior, não é? E quando o Senhor me falou, há alguns anos atrás, sobre essas guerras silenciosas, eu me lembro que eu estava em oração e o Senhor me falou assim: Você já notou o detalhe do cântico de Ana? eita glória. Tô aqui Lá, aberto com 1 Samuel 2. isso mesmo. Primeira Samuel 2. E eu abri a palavra em 1 Samuel 2 e fui ler o cântico. Porque o cântico, ele sempre vem depois de uma grande batalha, de Aleluia. uma peleja, de uma Aleluia. Súbria. vontade. Então vem o cântico. Para Ana cantar aqui, Ana teve que primeiro passar um processo. E o processo de Ana é muito pesado. O processo de Ana é muito conhecido. Mas o Senhor falou para mim: atente ao cântico. E quando eu cheguei no versículo de número 4, o Senhor me Anda, mas abriu a visão, né, a minha mente. E a primeira frase que Ana diz é: o arco dos fortes é foram quebrados. E o Senhor, aleluia. Ana, porque meu nome também é Ana, Ana, diante de Aleluia. tantas armas de guerra, por que Ana falou de arco? Aí ele disse: porque a guerra era silenciosa. Não era uma guerra barulhenta. Não era uma guerra que todos podiam ver. Não era uma guerra onde se sabia, onde estava ferindo, quais eram as áreas feridas. E Ana, no seu cântico, depois que passou o processo, ela disse: o arco do forte, o arco onde os fortes colocavam as suas flechas e lançavam sobre a minha vida, e lançavam sobre a minha história, Súbria. lançavam sobre a minha casa. Eles foram todos quebrados. O Aleluia. instrumento onde as flechas são colocadas,
o Senhor já quebrou. E diz a palavra nesse mesmo versículo, e os que estavam enfraquecidos foram revestidos de força. Eu quero dizer para você que entrou aqui, começa a mandar esse aviãozinho para alguém, né? Começa a compartilhar, porque hoje é noite de cura, hoje é noite de renovo, hoje é noite de força, hoje é noite de revestimento, hoje é noite de milagres da parte do Senhor Jesus sobre a tua vida. E aí eu fui começar a me aprofundar nestes atos, nessas flechas lançadas, nesses levantes que vêm sobre a nossa vida de forma silenciosa. Olha, eu começo a falar nesse livro sobre o cenário que Ana passou em seu primeiro momento, o contexto das mulheres naquela época e os rótulos que elas recebiam quando não podiam gerar. Os estigmas recebidos pela sociedade, pelos familiares, pelos ministros, pelos homens de Deus e mulheres de Deus da época. Eu começo o livro falando sobre isso, sobre quando tudo é favorável para se frutificar, para se gerar, quando tudo é favorável para dar certo, a terra é boa, mas as coisas não acontecem. E o peso e a balança das pessoas que assistem este cenário, o peso e a balança dos espectadores que estão fora dos nossos lares, estão fora das guerras que a gente passa e começa a nos medir de acordo com os seus achismos, porque na época de Ana, não ter filho não tem a bênção de Deus, não tem filho é amaldiçoada, não tem filho, essa mulher não serve para este homem, não tem filho, esta mulher, o céu, Deus não achou por bem beneficiar na terra, mas tem uma coisa, muitas vezes o campo é favorável, o cenário é favorável, a terra é boa, o Senhor já abençoou, e quando o Senhor abençoa, ninguém pode amaldiçoar, mas existe um trabalhar de Deus entre o tempo, o propósito e o nosso amadurecimento para entender o que Deus quer, para entender a vontade de Deus, para nos entregar a esta vontade. E muitas vezes esses espectadores, como está aqui escrito no livro, eles nos pesam em balanças de achismo e já decretam o nosso final e já julgam o nosso começo, meio e com algo que tivesse fora do controle de Deus. Mas eu quero abrir um parêntese aqui, como abri por diversas vezes nesse livro, que Deus me fez lembrar de testemunhos gloriosos, dos quais eu passei por guerras também silenciosas, aquilo que muitas vezes eu pregava e prego à igreja, mas estava tão ferida quanto, e Jeová teve que chegar aqui em algumas áreas de minhas emoções, em algumas áreas espirituais, e me trazer equilíbrio, resistência, resiliência, me trazer espírito de ousadia para avançar, me mostrar como vencer. E eu quero abrir aqui um parênteses gigante e dizer para você que entrou aqui nesta live, o que o céu já determinou para a sua vida é muito grande. E como eu escrevi aqui neste livro, o Senhor, Ele está te aprofundando, o Senhor está te dando estrutura para gerar um grande sonho e projeto de Deus. Você pode dar glória a Deus. Glória a Deus.
projeto de Deus, meu irmão. É um projeto de Deus, minha irmã, grandioso para a tua vida. E o Senhor conhece a tua estrutura. Sabe que tua mente é limitada para entender os planos de Deus. Como a mente era limitada para entender esses planos. E no capítulo 1, a gente começa a falar sobre o contexto da história de Ana, sobre contexto social, político e econômico da época. A gente também fala sobre o cerco de Deus na vida de Ana. Não tinha para onde Ana fugir. Não tinha quem não tinha quem conseguisse entender o que Ana sentia. Fora isso, havia na esfera espiritual batalhas constantes, batalhas contra quem a invejava, porque a inveja é algo que vem do demônio desde o começo do mundo. E havia uma guerra, e não era uma guerra distante, era uma guerra dentro do lar de Ana, no contexto da inveja, aquela que se sentia forte, aquela que gerava, ela era uma arqueira nata. E aí eu falo sobre as metáforas, sobre os arqueiros, sobre os tipos de arcos, falo sobre a previsão dos arqueiros em acertar os seus alvos, falo sobre como eles atacam a cada tipo de flecha, a cada tipo de arco, o arco longo, o arco curto. Para isso eu conheci uma pessoa em 2019, uma pessoa que ela era colecionadora de arcos. E consegui entrar dentro daquele cenário antes de preparar este sermão. E eu conheci cada tipo de arco, cada tipo de flecha. E querida Midiana, só em pegar naquelas flechas, cada ponta da flecha era diferente para o nível de arco. E quando eu peguei aquela estrutura, eu logo disse para aquele colecionador: é impossível que alguém sobreviva a um ataque de arco e flecha. Mas eu quero te dizer neste dia que Ana sobreviveu. Aleluia! Sei que eu sou sobrevivente e que você que está me ouvindo também é sobrevivente. E aí eu falo nesse livro sobre os arqueiros, sobre a sua forma de agir. E quem é esse arqueiro? É o inimigo. E quem é esse arqueiro? É quem o inimigo se utiliza. E quem é esse arqueiro? É alguém que muitas vezes está dentro da casa. E quem é esse arqueiro? É a sociedade que olha a tua vida, olha a tua história, olha o teu cenário e te diz que não vai ter jeito, não vai ter saída, não tem solução. E que a mão de Deus não é sobre a tua vida. Mas aí eu falo sobre os impactos também que tem essas flechas. Quando eu fiz essa mensagem, o Senhor me disse, não foi no livro, mas quando eu preparei a mensagem, o Senhor disse assim para mim: Ana, o impacto é impacto de morte. Eita, e os sentimentos que uma pessoa ferida, ela sente, são sentimentos de morte. E aí eu vou detalhando nesse livro quais são os sentimentos. São sentimentos de autossabotagem, são sentimentos de desvalorização, são sentimentos de medo, sentimentos de insegurança, sentimentos como não tivesse mais pertencendo e não tivesse um valor pertencer, que era exatamente o que Ana sentia. E por que Ana sentia isso? Porque Ana se afastou de Deus? Porque Ana não tinha mais Deus na vida? Porque Deus não era com Ana? Porque Ana não era tão espiritual quanto antes de perceber que não podia gerar?
Não, queridos, porque Ana continuou seguindo o Deus, continuou a sua marcha, mas Ana estava ferida. E a ferida, quando nós caímos, nos machucamos, nos lesionamos de alguma forma, causam feridas. E essas feridas, elas podem durar anos para cicatrizar. Essas feridas podem durar tempo para cicatrizar. E essas feridas podem vir até complicações no interim. Eu acredito que todos nós, em algum momento, já fomos feridos na carne, na pele. E vimos que mesmo ferido, às vezes até tratando, aquela ferida infeccionava. E aí eu falo nesse livro também sobre as feridas que causam infecções nas nossas emoções. As feridas que causam infecções na nossa identidade, na nossa alma, é muito profundo. E eu estava orando a Deus, porque eu disse assim, Deus, são 8 capítulos. Cada capítulo é gigante, porque é muito de Deus para as nossas vidas, que Deus liberou sobre a minha vida. Mas eu orando ao Senhor, disse, Deus, qual é o capítulo que o Senhor quer que eu ministre? E eu falei sobre o capítulo 1 aqui para vocês, sobre o contexto, mas você tem que ler, depois entre em contato comigo, que eu te passo o link para você comprar o teu livro digital e se aprofundar e mergulhar. E eu falei sobre o capítulo de número 2, sobre toda a jornada que ela enfrentou no cerco espiritual e na infertilidade. Aí alguns homens estão lendo esse livro, porque é um livro para todos. É um livro que trata sobre guerras. Independente de ser uma mulher o exemplo, porque eu acho que ela é uma mulher que ela tem todas as características de quem passou uma guerra silenciosa. Tanto que quando ela canta, ela libera o brado e diz assim, o arco foi quebrado, o silêncio acabou. E agora, quem era fraca está cingido de força. Agora eu tenho força para poder abrir minha e propagar o que o Senhor fez na minha vida. E alguns homens que têm lido esse livro, eles disseram para mim que Deus falou diretamente para eles, tem aqui na nossa live também, estão assistindo, que falou diretamente para eles no campo da infertilidade muitas vezes financeira, da infertilidade profissional, da infertilidade da realização sentimental, pessoal. É como se todas as coisas concorressem para não ter o êxito. E esses homens, muitas vezes, eles falaram isso para mim, muitas vezes eles não entendiam. Por quê? Porque eu tenho tanta habilidade, tanto conhecimento, tanta estrutura, mas eu não frutifico, eu não gero, eu não tomo posse daquilo que é meu. E durante a leitura deste livro, eles chegaram a dizer, no final eu compreendi que eu estou num processo de maturidade espiritual para entender a vontade de Deus na minha vida e o que Deus tem, que é muito maior do que eu penso e do que eu imagino. E eu orando a Deus, o Senhor me disse assim, na live de Amidiana, a gente vai acabar daqui a pouquinho, mas o Senhor me falou assim. Fique tranquila. Obrigada. Já Deus me falou. Eu sei que eu quero lhe ouvir. E muita gente. Obrigada. Deus me falou assim: você vai falar sobre a identidade da dor. E aí a gente chega no capítulo 4. E eu tô com um livro aqui diante de mim. A identificação da dor. E eu gostaria de ler, eu vou ler um versículo
aqui que vai trazer como base esse capítulo. Eu quero ficar neste capítulo, mas eu quero dizer a você que vai tomar posse deste livro, que você vai ver capítulos falando sobre a caminhada de Ana para Siló, sobre a perseverança de Ana ao longo dos anos seguindo para Siló, sobre como era o caminho dessa jornada, o que ela teve que enfrentar na jornada, porque Ana não perdeu o alvo da jornada, porque a jornada era tão importante quanto a sua adoração e a sua existência e a sua razão de ser. Ainda nos demais capítulos, você vai ver também, você vai ter a oportunidade de ler, adquirir nesse livro. É um livro virtual, você pode ler onde você estiver, pelo seu próprio celular, computador, notebook, tablet e por aí vai. E você também vai ver nesse mesmo livro, também falando sobre Ana identificando quais eram as flechas que eram lançadas contra a sua vida. Você também vai ver nesse mesmo livro quais foram as estratégias que o Senhor deu a Ana para vencer a ferida emocional. Quais foram as estratégias que o Senhor deu a Ana para Ana vencer as feridas espirituais, porque ela já estava ferida também no âmbito espiritual. Quando a luta é muito grande, nós vamos falar sobre isso, ela mexe com o ser humano em várias esferas, tanto no psicológico, no emocional, na carne, no físico, quanto no espiritual. Mas nesse livro você também vai descobrir como vencer os arqueiros, como vencer as flechas inflamadas em Deus, porque é Deus quem vai te ensinar. E existem aí algumas estratégias da parte de Deus para vencer as guerras silenciosas. Mas no capítulo 4, eu quero ler aqui para você algo que eu escrevi quando estava fazendo esse capítulo, que diz assim: a dor não tratada pode se transformar em uma identidade. Quando não se trata a dor, você está ferido, você sabe que está ferido, você sabe quem é os arqueiros. Quem é esses arqueiros? Lê o livro que você vai se aprofundar. Mas são aqueles que se levantam contra a sua vida e de forma silenciosa, de forma sorrateira, de forma que aos olhos humanos parece até invisível. As feridas que você está tendo por essas flechas que são lançadas, flechas malignas contra a sua vida. Mas quando você sabe que está ferido, quando você sabe que essa ferida está inflamando e não trata dessa ferida, não trata desta dor, se torna uma identidade em você. E aí eu escrevo aqui no livro, e eu quero ler bem esse texto do livro, e depois vamos mergulhar no texto da Bíblia. E eu escrevi aqui: quando as pessoas enfrentam um sofrimento intenso, eu acredito que em algum momento, você que está entrando aqui nessa live, porque a gente não faria esta live, e eu acredito que os demais que vão assistir depois, que estão falando aqui, mandando mensagem para quem está me assessorando aqui, eu quero assistir, Sim, e que vão assistir. Aninha no Instagram, ela tá no meu Instagram, vocês sigam, e a bio tá lá, vocês podem já solicitar os livros. Sim, sim, Aninha Paula Missionária. E aí eu falo que quando você sofre, e o sofrimento ele é longo, o sofrimento é intenso, o sofrimento não é de um mês, de um dia, de algumas horas.
É aquele sofrimento, aquela provação que você passa orando, buscando, adorando, sacrificando, dando o teu melhor. E parece que aquilo não passa. E o que te irrita, o que te aflige, o que te traz vergonha muitas vezes, o que muitas vezes mexe com a tua estrutura, mexe com o teu emocional, mexe com o teu psique. O sofrimento é intenso. Há uma tendência natural. Isso eu falo como psicólogo organizacional. Isso eu falo como serva de Deus, que para chegar até aqui, como a Midiana disse, você cresceu nos átrios, na presença, florescendo, mas para chegar até aqui, eu vivi vários ciclos de guerras, guerras que todo mundo sabia, guerras em silêncio que só o Senhor pôde me ajudar para eu poder escrever esse livro para você. E esses sermões para pregar na igreja. E por muitas vezes eu sofri batalhas que eram longas e duradouras. Batalhas que me feriram, como a batalha que Ana passou. A Bíblia não destaca quantos anos foi, mas a Bíblia deixa claro que não foi um dia, não foi uma noite, como a gente diz, é uma noite. Não, não foi uma noite. Não foi um mês, não foi 2, porque toda uma sociedade, toda uma estrutura, a sua casa acompanhava a sua dor. E aqui eu escrevo, quando o sofrimento é intenso, é uma tendência natural de se identificar com a sua dor, fazendo parte de quem você é. Quando a ferida não é tratada, quando o sofrimento é intenso, o indivíduo, o homem, a mulher, o irmão, ele começa a se identificar e aquela dor, eu escrevo aqui no livro, ela começa a se cristalizar dentro do ser. E aquela pessoa, ele começa a se ver de acordo com aquela luta, com aquele estágio, com aquela fase. E aquilo já se torna uma identidade. Não é difícil você perceber uma pessoa próxima a você, ou até você mesmo, se você já enfrentou, eu já enfrentei. Muitas vezes se olhar no espelho e não se reconhecer. Quantas vezes eu dei aconselhamento e dou a algumas irmãs que chegam para mim ao longo da jornada, às vezes no sertão, quando eu estou pregando, às vezes aqui na cidade, depois de uma ministração, depois de uma pregação desse sermão que nasceu um livro, as pessoas chegarem para mim e dizer assim, eu não me sinto mais. Eu não sei mais nem quem eu sou. Eu me olho no espelho e eu só vejo em mim cicatrizes, dor, angústia. É como se eu não tivesse mais a beleza que eu tinha. E você começa a olhar para o rosto daquela pessoa e você vê no semblante daquela pessoa um semblante triste, um semblante sofrido, um semblante que traz marcas, marcas de uma provação, marcas de uma fase. Aleluia! Glória a Jesus! Eu quero dizer para alguém que está aqui entre nós, é apenas uma fase. Aleluia! É apenas uma etapa. Apenas um processo, um período. Você não vai morrer assim. Você não vai se acabar assim. Você não é isso que os teus olhos mostram neste momento. Você não se define por esta dor, por esta identidade a qual você olha e diz assim, é a minha identidade, eu sou assim, eu já fui outrora de outro jeito. Quantas vezes alguém chegou para mim no caminhar e disse assim, eu era tão alegre, Aninha. Outros diziam,
missionária, eu era tão bonita, eu era tão bonito, tão formoso, mas olha no que eu me tornei. Mas em nome de Jesus, o Senhor me trouxe aqui esta noite e me fez parar no capítulo 4 para dizer para você, é apenas uma fase. É apenas uma parte da caminhada. Ela não é tua caminhada inteira. Ela não é tua vida inteira. Toda luta, ela tem começo, meio e fim. E se você diz assim, Senhor, parece que do começo para o meio parou. Do começo para o meio não avança. Do meio para o fim nunca chega. Eu quero te dizer da parte do Senhor Jesus, porque Deus está me usando aqui. O Espírito Santo está fluindo sobre nós. Eu quero te vai cessar. É começo, meio e fim. O que Deus está a fazer, o que Deus está a operar em ti é tão grande, é tão extraordinário que Ele precisa te maturar para poder receber a vitória e continuar crente, para poder receber a vitória e continuar fazendo live toda semana e dizendo assim, meu Deus é fiel e faz. Glória a Deus. Para continuar orando de madrugada, porque a bênção é grande. Glória. Essa luta nesse nível que você está enfrentando é porque a vitória, quando vir, ela vai romper a tua casa, ela vai romper a tua vizinhança, ela vai romper a sociedade. Sabe, algo novo é algo que nunca fora usado, que nunca fora visto, que nunca fora usufruído, que nunca fora tido, que nunca ninguém sabe como foi que aconteceu. Vai ser isso que Deus vai fazer na minha e na tua vida. É um estrondo, é um abalo, é algo novo de Deus, é um de repente de Deus. Aí eu escrevo aqui no capítulo 4, quando a dor não é tratada, a identidade adoece. Quando o sofrimento é intenso, você começa a se ver se espelhando por aquele sofrimento. E aí eu falo mais, eu digo assim, Ana não apenas sentia a dor, ela começou a apropriar-se daquela dor. Ela sentia a dor e ela começou a tomar posse da dor e vestir as vestes de dor, as vestes de angústia. E nós vamos falar isso pela palavra do Senhor, porque todo livro, ele é realmente... Cada parte é de acordo com os versículos da Bíblia. Veio de um sermão expositivo e é um livro expositivo. E a Bíblia diz que Ana, ela começou a apropriar-se da dor, de maneira que nas suas orações e na forma que ela se via, ela se enxergava como uma mulher amargurada, como uma mulher desolada. Ela não conseguia ver a sua verdadeira identidade. A mulher de fé, perseverança, esperança. A mulher que Deus olhou e disse, é deste ventre, é desta casa, é deste homem e é desta mulher que eu vou quebrar toda uma ruptura, eu vou fazer uma ruptura e quebrar toda uma conjuntura política, espiritual e sacerdotal que está completamente corrompida, que está completamente desviada no meu caminho, dos meus princípios. É desta mulher que eu vou fazer fluir, gerar o novo para uma nação. Glória Você, a Deus. que Deus tem algo novo em termos de nação, esta palavra
palavra é uma palavra muito forte, não é? E o Senhor diz assim, é uma palavra profética. O que Deus vai fazer gerar em ti e a partir e através de ti vai sair da esfera de tua casa, de tua rua, de tua vizinhança, de teu bairro, de tua cidade. E vai ser, oh, glória a Deus, contemplado, visualizado e comentado por uma nação. Diz a palavra de Deus que ela estava orando. Ana orava. Leia o capítulo 4, porque eu vou falar muito de como você vencer e tratar esta dor. No capítulo 4 do livro Guerras Silenciosas. Entre em contato comigo no direct, entre em contato na bio do meu Instagram, vai estar lá o livro Quero Adquirir, é só você clicar lá, vai estar nos stories, o nosso link, onde você vai clicar e vai receber imediatamente no seu e-mail. Mas em 1 Samuel, ainda, se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia, no capítulo de número 1 e verso de número 15, diz a palavra do Senhor. Ana respondeu a Eli e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida tenho bebido forte. Porém, tenho derramado minha alma perante o Senhor. Não me tenha por embriagado. Não me tenha neste horário por uma mulher que veio bêbada adorar, que adentrou ao templo. Em algumas Bíblias de diferentes traduções, diz que Ana diz assim, eu sou uma mulher profundamente angustiada. Ela diz isso ao sacerdote. Agora entenda, você dizer isso a um sacerdote no momento de oração, que você já está frágil demais, que no seu interior já cristalizou a dor, que você se olha no espelho e se encontra como uma mulher profundamente angustiada, amargurada de espírito, uma mulher que não tinha paz, uma mulher que vivia sem comer, sem beber. Aleluia, aleluia. Uma mulher que já tinha perdido a afeição da beleza, uma mulher que nada mais satisfazia ela, porque ela chegou ao extremo a uma depressão. A uma depressão. No processo da vitória, no processo do amadurecimento, houve muitas feridas. E essas feridas não foram tratadas. Essas feridas foram vividas de forma silenciosa. Ela feria-se e silenciava. A dor era forte e silenciava. Alguém irritava e ela silenciava. Alguém dizia, tu és amaldiçoada, Deus não olhou para você não, Deus não olhou para a tua casa não. E ela silenciava. Seu próprio marido chega para ela, eu estou falando de carne da mesma carne. Mas eu estou falando de indivíduos que em seu pessoal são independentes. Era carne da mesma carne, mas ele não sentia a dor que Ana sentia. Era carne da mesma carne, mas ele não estava no mesmo nível de processo que Ana estava. Deus está falando. Era carne da mesma carne,
Mas Ana estava sendo preparada para gerar algo muito grande dentro dela e que tinha que estar alinhado com a vontade de Deus. Oh, glória! Porque muitos são as nossas preparações, mas diz o Senhor para nós nesta noite, as tuas preparações, elas têm que convergir com a minha, Deus. com a minha Aleluia. sobre a tua vida. As tuas vontades, elas têm que estar alinhadas às minhas vontades, porque senão você pode estar até orando por algo que está no caminho certo, mas se não tiver completamente alinhado com a vontade de Deus. Aí eu falo nesse livro sobre os tempos. Eu estava de madrugada dormindo enquanto estava produzindo esse livro e o Espírito Santo disse assim para mim na madrugada: acorde agora. E eu me acordei, a Midiana. E quando eu me acordei, o Senhor disse assim: pegue a caneta e comece a escrever. O tempo Kairos e o tempo Cronos. Aleluia. Você pega esse livro e começa a folhear e ler aí na internet, e quando você começa a se aprofundar, você vai ver que tem esse capítulo, o tempo do homem e o tempo de Deus, o tempo Cronos e o tempo Kairos. E quando foi que a pessoa, a escritora, escreveu isso? Numa madrugada em que o Espírito Santo acordou e disse assim: a oração tem que estar alinhada com a minha vontade. O pensamento tem que ser o mesmo que o meu para ter vitória. A vontade tem que estar dentro da minha vontade para que o romper aconteça. E aí você, quando adquirir esse livro, você vai mergulhar nos tempos de Deus. E a Bíblia diz que o marido dela disse assim: Ana, por que tu estás assim? Que estar assim era esse, missionária midiana? Era ele dizendo assim: tua afeição, o teu semblante, tu és a Ana, muito amada, a Ana que tem de tudo na terra. Não sou suficiente para ti. Não sou eu tudo. Mas por que tu estás assim, Ana? Por que tu não come, Ana? Por que tu não bebe, Ana? Mas quem estava sendo ferida era Ana. Quem estava recebendo as flechas era Ana. Quem estava em guerra era Ana. Há um louvor que diz assim: quem estava em guerra era eu. Batalhando, pelejando, e o inimigo querendo tocar nos meus. Enquanto eu adorava, havia uma guerra. E quando Ana chega no templo, e aí eu falo sobre essa caminhada do templo, eu me estendo mesmo e eu repito várias vezes esse texto da caminhada, mudando alguns significados, mas falando da caminhada, porque é muito importante para a vitória. Diz a Bíblia que Ana, ela chega à etapa da oração silenciosa. Ela só mexia os lábios. E o sacerdote, o homem de Deus, separado por Deus, para sacrificar pelo povo, ele olhou para Ana naquele dia e ele disse: essa mulher, uma hora dessa, está embriagada. Mas há muito tempo, aquele sacerdote já estava com a sua visão corrompida. Há muito tempo, aquele homem já não conseguia mais enxergar o agir de Deus e o sobrenatural, porque ele perdera isso quando ele passava a mão nos seus filhos que pecavam, que usavam as coisas sagradas e utilizavam da confiança daqueles que depositavam coisas sagradas, e eles
usufruíam das coisas sagradas e o seu pai sabia, mas fazia vista grossa. Ele fez vista grossa no natural e perdeu a visão espiritual. Tem gente que está fazendo vista grossa no natural, não quer ver, não quer corrigir, não quer se organizar, não quer chamar alguém, não quer ler a palavra para alguém, não quer mais discipular alguém, não quer mais amar alguém. Deixa passar, deixa ir, deixa como está. Mas eu quero te dizer, o céu não tem culpados por inocente. Aleluia. O céu já está em movimento para fazer grandes mudanças. Mudanças no nível político, mudanças no nível social, mudanças no nível espiritual, mudanças no nível hierárquico. O céu está em movimento. E quem é que o céu vai usar? Você. O céu vai despertar você, ferido, machucado, moído, muitas vezes não entendido por alguém, muitas vezes julgado por alguém, mas o céu diz assim: o teu tempo, Ana, Maria, Diana, Judite, Deise, César, que estão aqui. E Jesus está mandando eu ler uns nomes aqui. Douglas, o céu, missionária Arlete, Elisângela, começa a escrever, porque Deus está mandando eu citar nomes. O céu está, Glauci, te preparando para se utilizar de você quando homens perderem visão material e visão espiritual. Desfazendo da visão material, perderão completamente sua visão espiritual, Jordânia. E a Bíblia diz que ele olha para Ana e diz assim: Ana, está embriagada essa mulher? Uma hora dessa? E aí ela vai para ele com a identidade que ela estava vendo nela, mas aí eu falo sobre as etapas da cura. As etapas da cura espiritual, as etapas da cura emocional. E eu vou falar só de uma etapa, e uma muito importante. Ela abre a boca pela primeira vez. Eu quero dizer para alguém que está em guerra: Deus está preparando você para você abrir a sua boca e começar a verbalizar. Aleluia. Onde está esta ferida? Onde é que está a ferida? Tu estás ferido onde? É nas tuas emoções? É nos teus relacionamentos sentimentais? É no teu relacionamento com o espiritual? Onde é, que nível está as infecções das feridas, dos arcos e as flechas lançadas sobre ti? Ana se levanta da oração e humildemente ela chega para aquele homem que já não tinha mais nem visão, mas tem que se respeitar a autoridade, e muitas vezes alguém quer passar por cima de autoridade. A autoridade pode estar sem visão, sem unção, mas recebeu a unção de cima. Então deixa Deus tratar, deixa Deus chegar, e cabe a você humildemente se pronunciar. E humildemente ela chega para Eli e diz: não, Senhor meu, nada disso. Eu sou uma mulher profundamente angustiada, atribulada, de espírito desgostoso, e eu vim aqui em Siló esse ano contar as minhas angústias, tristezas e insatisfações. Aleluia! O que fere a minha alma e o que fere o meu coração.
E aquele homem olhou para ela e disse assim: mulher, levanta-te e vai em paz. Oh, glória! Querida Laís, uma missionária tremenda está conosco. Pode se levantar e vai em paz, porque o Senhor já te concedeu a petição que pedindo tu fizeste hoje aqui. Sabe, nesse livro eu falo sobre a dor não tratada, no que ela se transforma. Os psicólogos, terapeutas, todos que nós estudamos, teólogos, eles falam sobre identidade do sofrimento. A pessoa começa a ser, ter, possuir e ser a identidade daquele sofrimento. É como se, quando ela aparecesse, fosse o próprio nome do sofrimento. No caso de Ana, era infertilidade. E ela nem era, ela era fértil, mas o Senhor quis ser a madre. Mas para os homens, achava que elas não podiam gerar. Ela era infértil. E o Senhor estava preparando Ana para fazer uma grande coisa e ela precisava dessa maturidade para ter e se alinhar à vontade de Deus, o querer de Deus e fazer o pedido certo, o voto certo, na hora certa, no dia certo. E o primeiro passo para a cura emocional na vida de Ana, para a cura no âmbito do espírito, para a cura da depressão, para a cura nas áreas que ela precisava, foi ela dizer, ela abrir a boca e ela falar. E ela disse: Senhor meu, sou uma mulher atribulada, desgostosa, amargurada, vim contar meus desgostos e as minhas muitas angústias e tristeza. E naquele dia, diz quando ela percorreu o caminho de volta, e aí tem um capítulo todo falando sobre isso. O seu semblante já não era mais o mesmo. Nessa noite especial, Aleluia. quero já encerrando esse momento, falar para você algo da parte de Deus. Porque Deus está aqui. E eu sei que Deus está aí. Olha o que Deus tratou conosco esta noite. É algo tremendo da parte de Deus. E eu sei que essa live ainda vai ser muito visualizada. Muita gente ainda vai comer deste maná e desta porção. E eu já me coloco à disposição para ministrar na tua igreja também, tá? Por esses dias, e a gente falar para mulheres, para grupo de mulheres, e vamos deixar Jesus trabalhar, fazer uma leitura desse livro e fazer uns diálogos e discussões sobre isso, porque muitas pessoas que eu encontrei no caminho, e tem aqui no nosso livro, eu também compartilhei com vocês, testemunhos meus, pessoal, e testemunhos de pessoas que realmente foram alcançadas quando estavam muito feridas e que já estavam pensando até muitas vezes em tirar sua própria vida. Eu falo sobre isso neste livro. E o Senhor chegou. E o Senhor chegou justamente quando esta pessoa começou a abrir sua boca e a dizer: estou ferida, preciso de socorro. A ferida está tirando a minha identidade. Eu me vejo angustiada. Eu me vejo uma mulher triste. Eu me vejo uma mulher sem mais feminilidade. Eu me vejo uma mulher que ao acordar de manhã deseja estar na cama e não se levantar. Eu me vejo um homem e uma mulher que diz assim: essa vida aqui para mim já deu. Nada mais vai acontecer. Nada mais vai fluir. Mas eu quero dizer nesta noite: abra a sua boca no momento certo, na hora certa, para as pessoas certas e comece a sinalizar
que você precisa de ajuda. Comece a dizer que você precisa. A primeira pessoa que você tem, o primeiro ser extraordinário que você tem que confidenciar suas dores e onde você está ferida é a Jeová. Foi nos pés de Jeová que Ana estava e ela estava contando as suas dores, mas nesse dia especial ela disse: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu te entregarei por todos os anos da sua vida. Ele não será meu, ele será teu. E ali uma chave virou. E aí eu falo sobre as chaves que viram. E uma delas está na oração. E aí tem um capítulo inteiro falando sobre oração. Tem um capítulo inteiro falando sobre grandes teólogos e nomes de referência que falam sobre a oração. Tem um capítulo inteiro onde eu falo sobre vitórias que eram impossíveis à medicina. E eu sofri em silêncio por muito tempo, mas um grito pelo nome de Jesus, e Jesus me curou de doenças que para os médicos não tinha mais jeito. Até ontem eu assistindo um comentarista, ele estava falando o mesmo nome da enfermidade que eu passei, e ele dizendo assim, não tem mais jeito, eu até me aposentei, e eu pensando, não tem jeito, porque ele ainda não leu meu livro, Guerras Silenciosas, Espirituais e Emocionais, onde está escrito lá que na Bíblia, quando a gente chama o nome de Jesus, quando a gente diz onde está a impossibilidade, Jesus chega, ele ainda não tem esse conhecimento, porque na hora que ele tem, ele também alcançará o milagre. Então eu quero dizer a você que está vivendo uma guerra silenciosa. É hora de reagir. É hora de orar e dizer, Deus, faça a minha oração se alinhar com a tua vontade e com o teu propósito. Porque eu não quero mais viver esse cenário e essa história. E você vai ver Jeová chegar com um grande milagre para você. Aleluia. Chegou a hora de procurar ajuda. E aí, nesse livro, eu também falo sobre ajudas de terapias. Ajudas com psicólogos. Ajudas com especialistas na área das emoções. Porque Deus não condenou a medicina. Agora a gente tem que buscar ajuda crendo que é Deus quem vai usar, que é Deus quem vai conduzir. Mas não guardar em silêncio todas essas feridas que têm te causado um esgotamento sem fim e têm trazido patologias para a tua carne, para o teu emocional e para o teu psique. Se